Bom, gente, a gente, como sempre faz aqui, nosso resumo da rodada de número 14 do Campeonato Brasileiro. A gente sempre faz o resumo da rodada junto com o Estrela Bet, fazendo o convite para você se cadastrar no site da Estrela Bet, chegar sempre com muita calma, enfim, deixar o seu bet aí no Campeonato Brasileiro, enfim, acompanhar todas as possibilidades e as odds que temos aí no mercado esportivo junto com o Estrela Bet, tá bom? E aí, gente, eu quero falar uma parada rapidinho. Quero falar uma parada antes da gente abrir aqui o resumo da rodada, tá bom? O que aconteceu, e eu não quero esperar só na hora que a gente estiver falando do jogo Flamengo e Palmeiras e Flamengo para falar sobre esse tema. Acho que a gente tem que, de maneira muito clara, repudiar aí, como comunidade do futebol, cobrar que soluções sejam dadas para que a gente não tenha mais acontecimentos como o que houve no estádio do Palmeiras, na área externa do estádio do Palmeiras, no confronto entre Flamengo e Palmeiras, e a gente teve, infelizmente, uma torcedora morrendo, Gabriela Anelli é o nome dela, com uma garrafa que voou logo assim que um dos portões ali foram abertos para que um carro da polícia, ou enfim, de alguém passasse. O nome do rapaz que cometeu esse crime já foi divulgado, ele está sendo, inclusive... Ele é o principal suspeito, está sendo investigado, vai ser atuado por tentativa de homicídio, mas é inacreditável que a gente tenha que conviver com esse tipo de situação, tá? O cara já tá até preso, né? A galera no chat reforça aí a mensagem, mas a gente viu aí o que aconteceu na semana anterior com o Luan, o que aconteceu nos estádios do Vasco, o que aconteceu no estádio do Santos e o que vai continuar acontecendo. Então, infelizmente, é uma constante no futebol brasileiro que não deveria continuar acontecendo, tá bom? Isso aí, eu queria começar esse vídeo aqui, começar o nosso resumo da rodada falando sobre isso. E aí a gente vai para a parte do futebol, tá? O que vai ser do Vasco? A gente tem que se perguntar. Não foi um jogo em que o Vasco não tenha produzido oportunidade para fazer gol contra o Cruzeiro. Não dá pra gente falar isso. O Cruzeiro no segundo tempo teve uma chance fantástica, que foi a do Bruno, já no finalzinho da partida, mas o Vasco esteve em cima o tempo inteiro para buscar o seu gol e a bola que o Gabriel Peck teve foi a melhor, né? Que ele acabou batendo para fora. Não dá para comparar o nível de organização do Vasco com o Cruzeiro. Não dá. O Cruzeiro é um time mais bem organizado, um time que sabe atacar, sabe se defender. Até quando o Vasco esteve em cima no segundo tempo, não foi assim que o Rafael Cabral teve que fazer espetaculares defesas. Teve uma outra bola, a bola que vem no gol ali no lado direito, que ele pula, espalma e faz uma boa defesa. Mas o Vasco vai na base do abafa e quem vai ser o técnico do Vasco a gente não sabe. O Cruzeiro tá fazendo um grande campeonato. 21 pontos talvez seja até pouco para o que o Cruzeiro jogou ao longo do campeonato todo. O campeonato do Cruzeiro é muito bom. Em performance, talvez seja melhor até do que em pontuação. E o do Vasco está de acordo com o que o time joga. Penúltimo colocado do campeonato, 9 pontos somados e um futebol fraquíssimo. O técnico tentando ele tá, né? Aí já foi de 3 zagueiros, já mexeu nas laterais, já mexeu no meio de campo, já mexeu no ataque. Então já tentou com o Gabriel Peck, já tentou com o Eric Marcos, já tentou com o Pedro Raul, já tentou com o Alex Teixeira. Aí o Orelhano agora vai tendo mais minutagem. Vai tentando, o time do Vasco tá. O técnico do Vasco tá. Mas não consegue. Já tentou com o Ryan também em outro jogo. A verdade é que o Vasco tá numa situação delicada e o Gustavo Alfaro, se realmente for ele o escolhido, eu não acho que seja um técnico para resolver o problema do Vasco, não. Nem sei se realmente ele tem condições ou não de ser o técnico do Vasco, mas no momento que a gente está fazendo essa live, já são 17 dias do Vasco sem o treinador. A 777 não está entendendo o que está acontecendo, o Vasco não está entendendo o que está acontecendo. O Vasco já foi ultrapassado pelo Coritiba. Em breve, o Vasco, por performance, dá pra falar. Por performance, futebol jogado, o Vasco é o pior time do campeonato. O Vasco, depois das vitórias do Coritiba, a gente pode dizer que é pior do que o Coritiba. Indiscutivelmente é pior do que o América.
O América, ele levou azar em alguns jogos e foi incompetente em outros. Mas joga mais futebol do que o Vasco. É pior do que o Goiás, é pior do que o Bahia, é pior até do que o Corinthians. É o pior time do campeonato. O Vasco não fez nenhum gol em casa nesse campeonato brasileiro. Em São Januário, né? Não fez nenhum gol em casa em São Januário nesse campeonato brasileiro. Então é uma parada grotesca o que acontece com o Vasco. Não sei o que vai ser do Vasco, hein? A grande verdade é que a possibilidade maior mesmo é do Vasco, nesse momento, cair. E o Cruzeiro vai ter uma vida de briga por competições sul-americanas se mantiver esse nível de atuação. Essa aqui é a grande verdade. Vamos embora pro próximo jogo. Cuiabá e Bahia. Aparentemente, primeiro tempo, o Bahia não jogou, né? Cuiabá, pô, pressionou, teve chance de fazer um pênalti bobo, cara. Mas que pênalti bobo fez o Bahia, hein? Foi o Chaves que fez o pênalti? Pô, a bola próxima da linha de fundo, uma bola completamente controlada, não tinha a menor necessidade de fazer o pênalti. E o Chaves fez o pênalti. E o Cuiabá largou na frente, já tinha tido outra oportunidade de fazer gol. O Marcos Felipe foi bem ali em algum momento do primeiro tempo. Agora, no segundo também parece que a coisa se inverteu, né? Aí foi o Bahia que começou a jogar e o Cuiabá que praticamente não chegou. A gente olha pro segundo tempo, o Bahia também fez um gol contra, né? Uma cabeçada do Empereu, uma jogadinha boa ali pelo lado esquerdo. Teve uma outra bola que passa cruzada ali na boca do gol, na pequena área, e ninguém do Bahia para meter o pé. Mas pouco, hein? Futebol que o Bahia tinha dado uma sinalizada de que tinha melhorado, né? Aquela sequência lá, até no jogo da Copa do Brasil, contra o Santos, depois Fortaleza, Cruzeiro, venceu do Palmeiras. Aí conseguiu perder do Fluminense com um homem a mais, praticamente o jogo todo. E estacionou no trabalho, né? É um time que me preocupa, de verdade. Olhando para as individualidades, eu tenho visto melhores coisas no campeonato do Cuiabá do que do Bahia. Tá? O Renato Paiva, o trabalho dele no Bahia, na minha opinião, é decepcionante. Não acho que ele tenha um material humano também fantástico para trabalhar. É um time limitado, mas o Cuiabá também é limitado. Logicamente, a pressão de se trabalhar no Cuiabá é diferente de se trabalhar no Bahia. O Bahia é um time de massa, pô. É um time em que a torcida cobra, pressiona, mas também apoia. Do outro lado, não tem tanto isso do lado do Cuiabá. Eu repito aqui o que eu falei. Eu acho o time do Bahia elenco para lutar pela sobrevivência no campeonato. Esse é mais um jogo ruim do Bahia. E num elenco que é de sobrevivência, você não conseguir atingir o seu máximo é preocupante. Tá? Essa aí é que é a grande questão pro Bahia. Se continuar desse jeito, a convivência próximo da zona vai ser a sequência do campeonato inteira assim e tentar se salvar. E o Cuiabá, falo aqui, repito, já vi coisas boas. O Davidson perdeu um gol inacreditável, cara a cara, depois do vacilo do André Dominique. Fez de pênalti, um pênalti que foi dado pelo time do Bahia, mas é um time que costuma levantar a bola para a área, que sabe aproveitar a jogada parada. Vamos para o próximo jogo aqui. Lembrando sempre que a gente faz esse resumo da rodada junto com o Estrela Bet. O link tá no chat pra galera e também tá na descrição do vídeo para quem tá com a gente no YouTube. Atlético e Corinthians. Pô, pro torcedor do Atlético Mineiro é uma decepção tremenda, né? O time sem o Hulk parece que realmente morre. Tá, eu vou analisar o jogo, vou falar da vitória do Corinthians, desse jogo que mais uma vez é dependente do Roger Guedes e que talvez não tivesse sido um vacilo monumental do Mariano, uma bola recuada de maneira estapafúrdia. O Corinthians talvez nem tivesse feito o gol porque continua com os problemas de criatividade. Apesar do Roger Guedes e do Yuri terem se procurado um pouquinho mais nesse jogo, isso talvez tenha funcionado mais no primeiro tempo. O time continua com pouca ação ofensiva. Eu acho que o Renato voltando agora, né? E ele vai voltar para realmente tomara que conseguir uma sequência, porque foi essa a promessa da equipe
do Corinthians, né? Que ia preservar o Renato para que ele só pudesse voltar quando ele tivesse condições físicas de ter sequência de jogo. Porque o Juan menino ainda não consegue ser esse armador. Aí ele vai insistindo com o Gabriel Moscardo e Fausto Vera ali, os dois homens do meio de campo, porque o Michael também não joga. Eu acho que os 3 zagueiros, pelo menos, dá um pouquinho mais de volume pelo lado do campo. Um pouquinho mais de liberdade para os caras jogarem pela beirada. Porque o Corinthians não tem produzido. Não tem produzido. Eu fiz o jogo do Corinthians contra o América Mineiro, um jogo de muitas finalizações lá na Copa do Brasil, mas também finalizações na sua maioria no meio do gol. Eu também acho que é o que o Pierani manda aqui no chat. Não dá para jogar os 3 zagueiros e o Fábio Santos na lateral. Eu diria que com os 3 zagueiros, eu arriscaria até o Guilherme Biro na ala esquerda. De verdade. Que é um moleque ofensivo, um moleque que pode fazer uma dobradinha. Ele já fez isso na seleção. Em algum momento você tem que arriscar um pouquinho mais. Você joga, às vezes, com uma linha de 5 ali, cara. Porque o Fábio Santos também toma um calor danado nas costas. É um cara histórico do Corinthians, é um baita de um jogador, mas pra você jogar com os 3 zagueiros, talvez o Bidu ou o próprio Guilherme Biro. Acho que são as opções que o Corinthians tem pra jogar nessa ala esquerda. É lógico que a volta do Renato pode ajudar demais o Corinthians a ser mais criativo. O Watson é um moleque que eu gosto muito, mas para você jogar numa linha de 2, né, com 2 atacantes, né, nesse esquema de 3 zagueiros, eu não vejo posição pro Watson. Só se for para jogar no lugar do Roger Guedes ou do Yuri Alberto. Eu não faria essa substituição. Porque eu não enxergo função que ele sabe exercer. Ele por dentro não me agrada, tendo que ser um cara mais armador. Tem um outro menino também, o Matheus Araújo, que no jogo contra o América ele foi melhor do que o Juan nessa função de armação. Só que com a volta do Renato Augusto, aí lógico que ele vai ficar um pouquinho mais atrás. E para olhar o lado do Galo, Allan Kardec não dá nem para considerar ainda, voltando muito início. O Pavon, ele dá volume ali pelo lado direito, mas eu ainda acho que ele tem problema na finalização. Cara, o Atlético tá jogando nada, né? A verdade é essa também, gente. Precisamos aqui dourar a pílula. O Atlético não tá jogando nada. O Filipão chegou e o melhor jogo da era Filipão foi um que, na teoria, ele não era o técnico. Na prática, ele tava até ali no banco de reservas, mas na teoria ele não era o treinador. Foi contra o Fluminense. Ali o Atlético, talvez ainda com resquícios de Kudê, tenha feito seu melhor jogo da era Filipão. Porque de resto, joga pouco, queria pouco e se defende mal. Nesse jogo eu não vou nem dizer que se defendeu mal, porque não fosse uma falha ali clamorosa do Mariano, talvez o Corinthians também não tivesse feito gol, mas estamos falando do Corinthians, que é um time fraco também na temporada. Sem o Hulk para resolver a parada, o Paulinho também fica prejudicado. Eu acho que o Paulinho do lado esquerdo do campo, ele é muito bom jogador, ele vai querer a oportunidade, mas ele foi melhor ao longo da temporada quando ele jogou mais perto do gol, mais próximo do atacante, sabe, formando quase que uma dupla com o Hulk. Igor Gomes, o jogo até ok do Igor Gomes, de bastante participação. Eu não sou tão fã assim do Batalha. Não é o problema do Galo, tá? Só pra deixar claro. Não é o problema do Galo. Mas quando você joga com um time mais recuado, como foi a postura do Corinthians no segundo tempo, acho que ele se torna um jogador até descartável. Você não precisa desse tipo de jogador ali no jogo. Entendeu? Então são alguns problemas que o Atlético tem, que o Atlético vai precisar solucionar, porque o campeonato tá passando e o Atlético não vai disputar o título. Eu acho que seria muito louco a gente acreditar aqui que o Atlético teria chance de disputar o título. Só que o Atlético, com o investimento que tem obrigação de chegar na Libertadores. E aí você vai adicionando pressão a um time que não joga bem, que é o grande problema. É que o Kudê quis sair. O Kudê estava criando um problema maior, mas o time não jogava mal em várias partidas. Aliás, jogava até bem. A situação do Atlético também é preocupante. 20 pontos. E eu não sei do que vai ser esse time com o Filipão, hein? O problema eu tento achar o norte. Qual é o norte do trabalho? Não vejo. De verdade, não sei o que o Filipão quer fazer no Atlético ainda. Bom, gente. Eu tenho dito aqui, rodada, que eu acho que o América produz futebol para não ficar na zona de rebaixamento, que o América produz futebol
para de repente ter uma posição melhor. Só que alguns problemas o time tem, né? Como toma gol o América, hein? É uma zaga inacreditável. Não é uma zaga, é um sistema defensivo muito desprotegido. Tomou 32 gols em 14 jogos. 32 gols em 14. Fez 16. Se você for olhar o ataque do América, é um ataque que é melhor do que muitos times que estão bem à sua frente. O Inter, por exemplo, é o 10º colocado, fez 13 gols. O Fortaleza é o 7º colocado, fez 16 gols. O América fez 16 gols. O problema do América não está em marcar, está em se defender. E no campeonato de pontos corridos assim, se você tomar muitos gols, se você é desprotegido, se você tem que todo jogo fazer 1, 2 ou 3 gols, você não vai ganhar de ninguém. Tá? Então esse é um problema muito grave. Mas tem alguns elementos também. O time produz e perde chances. Teve bola na trave do Everaldo, teve outras oportunidades perdidas. É verdade também que o gol foi um gol com uma contribuição bem grande do Luan Poli, do goleiro do Coritiba, que saiu muito mal no lance do gol do Juninho, que é um dos bons jogadores desse time do América. O Lucas Cal é um bom jogador, o Martínez é um bom jogador. Eu olho para esse time do América e eu acho que ele tá recheado de bons jogadores, cara. De jogadores que realmente podem fazer desse time um time de Série A. E eu acho que o trabalho do Mancini não deveria ser interrompido. Mas vamos para a análise do todo do jogo, né? Thiago Kozlowski, o Coritiba não tinha ganhado nada. Thiago Kozlowski. O Coritiba não tinha ganhado nenhum jogo. O homem foi lá, já fez o Coritiba ganhar 2 partidas. Tá? E 2 seguidas. Que já é de um respiro monumental dentro do campeonato. E 2 rivais diretos. Goiás e agora América. Então o time do Coritiba já está numa posição de até sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. O que parecia inacreditável. Mas preciso falar do lance do primeiro gol. O gol de pênalti, para mim, não pode ser dado. O pênalti não pode ser dado. Braço de apoio. Não fiquei com a sensação que o jogador do América esticou o braço, deixou o braço bem aberto para interromper a trajetória da bola. Ele veio no carrinho, usou o braço de apoio e a bola pegou no braço. Isso para mim é lance de manual. O árbitro deu o pênalti no campo. Vamos até confirmar o nome dele aqui. A gente falou mais cedo, mas vale, enquanto a gente estava vendo os lances agora para a galera no YouTube, vale repetir. Rafael Rodrigo Klein. Para mim, isso não é pênalti. E vai ficar meio que perdido nas reclamações, nos tantos lances que a gente fala de reclamação de tantos times importantes do futebol brasileiro, como prejudicado foi o América, que não tem tanta pressão da mídia, que não tem tanta observação da imprensa, fica como um lance perdido. Mas estava 1-0 para o América e foi dado um pênalti, para mim, absurdo, que possibilitou o empate aos 40 minutos do primeiro tempo. Então não é nenhum exagero a gente imaginar que o jogo poderia ir para o intervalo com o América ganhando. Imagina qual seria a reação do Coritiba tendo que jogar os 45 minutos finais perdendo por 1-0. Tá? Então, erro para mim da arbitragem. Coritiba não tem nada com isso. Aleph Manga bate bem. Tava até criando volume de jogo, né? Tinha tido já algumas boas oportunidades antes. O goleiro Pazinato fez boas defesas. Acho que numa finalização do Nathanael, naquele rebote da falta. Numa outra chegada também ali pelo lado direito. Mas com a volta do Aleph Manga, com o Aleph Manga tendo mais de minutagem, com o Robson também tendo... É um bom jogador. Eu acho que com Manga e Robson, o Coritiba pode sonhar em ficar. São caras de respeito. E o Robson fez um belo gol, o gol da virada do 2-1. E aí no segundo tempo o América vai, pressiona, chega, só que pressiona sem criar chances perigosas, né? Qual foi a grande defesa que o Luan fez no segundo tempo? Não teve, né? Não teve nenhuma grande defesa. E o Coritiba, na basicamente última bola do jogo, quando o América já estava todo disperso, tentando recuperar a bola de qualquer jeito, aí uma bela triangulação para sair o gol do Vitor Luiz. Vitória fundamental do Coritiba e o América... Salgado, tá? Salgado. Olha, eu acho que o jogo não entregou tudo aquilo que a gente esperava que o jogo pudesse entregar.
Mas eu vou repetir aqui e vou lamentar novamente, porque foi nesse jogo que a torcedora Gabriela Nelly acabou sendo atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque e infelizmente faleceu. Vou chamar de criminoso, né? Já está preso e que seja punido aí de maneira exemplar para que a gente não tenha mais episódios assim no futebol brasileiro. Eu sei que vai continuar acontecendo, mas a gente torce para que isso não se repita, tá? Porque é lamentável, é inacreditável que isso tenha acontecido. O que me chamou a atenção nesse jogo foi que basicamente a gente não teve os dois times jogando bem ao mesmo tempo. O primeiro tempo foi todo do Palmeiras, uma chance ou outra, especialmente aquela que ficou para o Everton Ribeiro ali do Flamengo. E o segundo tempo, na sua maioria, foi do Flamengo. Mais domínio da bola, ocupando mais territorialmente o campo de ataque. Só que o Palmeiras, diferentemente do Flamengo, ainda conseguiu algumas espetadas no segundo tempo. Ficou nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, basicamente só se defendendo. Mas aí, depois dos 15 minutos, conseguiu um chutão para frente ou outro, criar algum desconforto para a defesa do Flamengo. Mas, na média, foi um tempo do Palmeiras, o primeiro, e um tempo do Flamengo, o segundo. Tanto é que no primeiro tempo o Palmeiras chuta 7 bolas no gol, sendo delas 4 na meta do goleiro. No segundo tempo não chuta nenhuma bola no gol. Teve aquele contra-ataque do Dudu que demorou demais para tomar uma decisão, aí quando chutou para fora. Teve uma outra bola ali, o time tentou sair, mas um Gabriel Menino chutando para longe, enfim, não criou perigo no segundo tempo. Obrigado aqui ao Ditveld pelos 2 meses, tá? Tamo junto, querido. Então, analisando a partida, fiquei com essa decepção. Não entendi também, confesso que também não vi a entrevista coletiva do Sampaoli no pós-jogo para explicar o porquê de ter deixado o Arrascaeta fora, por que ter começado também o jogo sem o Everton Ribeiro. Não sei quais foram, o próprio Bruno Henrique, porque quais foram as explicações para que isso tenha acontecido, porque isso acabou sendo um erro durante o jogo, né? Se a gente for analisar o que foi a dinâmica do jogo, acabou sendo um erro, porque pensar no Bruno Henrique quando o time adversário está fechado atrás, perdendo o jogo, não é a melhor característica dele. Se a gente pensasse que o Palmeiras ia sair para o ataque no primeiro tempo, que talvez pudesse estar exposto a contra-ataques na primeira etapa, seria uma condição melhor para ter o Bruno Henrique do que quando o Palmeiras estava todo fechado. E também o Arrascaeta não pode ser nunca reserva, a não ser que ele tenha condições físicas preocupantes, ele nunca pode ser reserva. Mas tem a Copa do Brasil no meio de semana. Beleza, é uma explicação válida, não tem problema. Você pode estar priorizando a Copa do Brasil, tá tudo certo. E eu acho que esse jogo, para as pretensões do Flamengo em termos de título, seria fundamental você vencer fora de casa o Palmeiras e, dar aquele passo adiante na briga pelo título com o Botafogo. Não foi isso que o Sampaoli teve em mente. Então, primeiro tempo muito bom do Palmeiras, o Mike se mandando na ultrapassagem. Eu achei o Veiga um pouco abaixo o jogo todo. Um pouco abaixo, tanto nas tomadas de decisão. Teve um contra-ataque no segundo tempo que ele tem a bola aqui dominando pelo meio e tá o Dudu aberto pelo lado esquerdo. Ele demora e faz o passe na direção errada. Gabriel Menino, um jogo muito abaixo de um dos melhores jogadores do time na temporada. Muito abaixo, Gabriel Menino, não só no lance do gol, que ele dorme, fica parado. Onde é que você já se viu ficar parado no lance assim? E um empate até justo, tá? Diante do que foi a partida. Vamos para as situações do jogo, do segundo tempo. Para mim, pênalti em cima do Everton Ribeiro. O jogador do Palmeiras não disputa a bola. Ele vem por trás. E para mim faz o pênalti no Everton Ribeiro. Tá? O lance do Bruno Henrique, que vai ficar, ao que parece, aí um tempo fora, porque eu vou te falar o que eu realmente vi do lance. Para mim foi uma fatalidade ter acontecido do jeito que aconteceu. Tô falando na moral. Porque o choque no alto é um choque normal. A queda, quando ele cai com o pé em cima do Bruno Henrique e o Bruno Henrique sai. Ele pisa e entorta o Bruno Henrique inteiro. Eu não fiquei com a sensação de que o Luan caiu querendo pisar no Bruno Henrique e, amassar o Bruno Henrique. Só que ele tava... Como o Bruno Henrique foi pro chão, ele acabou
Caindo exatamente. O Bruno Henrique foi pro chão, ele acabou se alongando, né? Porque ele ocupou mais espaço no chão e o Luan acabou pisando. Então. Eu, se fosse VAR, não teria chamado para expulsar. Então acho que, como o juiz não viu no campo, não tinha muito o que fazer. Mas já lamentar essa ausência longa que ele vai ter para se recuperar, porque é um jogador que estava voltando, parecia bem já, estava voltando à sua melhor forma. E o Palmeiras preocupa sim, tá? O futebol do Palmeiras preocupa. Como nunca preocupou, eu vou dizer que talvez em todo o período do Abel Ferreira seja a maior instabilidade do time, em termos de performance. Não tem sustentado 90 minutos forte. Tanto é que os resultados não têm vindo nos últimos jogos. É só você olhar. O Palmeiras nas últimas 5 partidas, nas últimas 6 partidas ganhou uma só. E foi do Bolívar em casa pela Libertadores, que quando desce o morro perde de praticamente todo mundo. Então é preocupante sim o momento do Palmeiras. Os moleques que são bons, esse que é o grande ponto. Os garotos do Palmeiras são muito bons. O Endrick é bom, o Fabinho é bom, o Luiz Guilherme é bom, o Giovani nem entra mais, mas é bom, o John é bom, o Vanderlan é bom, são todos eles bons jogadores. Mas quando o time está numa situação de instabilidade, até os garotos que são bons acabam tendo mais dificuldade. A ressaltar aí do lado do Palmeiras, no lado positivo, a boa atuação do Dudu, que voltando à grande forma, pode ser um super diferencial. E do lado do Flamengo, cara, Gerson bem, de novo. O Everton Ribeiro entrou bem no segundo tempo, cara, entrou armando, o Arrascaeta é craque, não pode ficar fora. E ver como o Luiz Araújo vai se encaixar, como esses jogadores que estão chegando agora, como o Alan, que vai chegar, vai se encaixar no time. O elenco oferece vasta possibilidade para o técnico São Paulo trabalhar. E o Vidal saiu agora, né? A galera até bota no chat, a gente já fez um vídeo, comentou sobre isso. Vai pro Atlético, mas não vai fazer falta, porque não estava jogando nada e o Alan hoje é mais jogador do que o Vidal. Acabou sendo o jogo mais polêmico da rodada, esse Santos 4, Goiás 3. Lembrando que a gente tá falando da 14ª rodada do campeonato, tá? E eu já vou começar pelo final. Vou começar pelo lance do pênalti, vou começar analisando o pênalti que foi confirmado pelo árbitro, que é árbitro FIFA, tá? Árbitro FIFA, o Bruno Arleu de Araújo, tá? Eu acho o seguinte, pra mim não foi pênalti. Não foi pênalti. Eu já vi gente no chat dizendo o seguinte, isso aí foi pênalti e o lance do Everton Ribeiro não? Manda aqui o Frozen. Pra mim erro, já até comentei mais cedo. Pra mim não foi pênalti. Por que não foi pênalti? Primeiro, porque existe... a galera fala assim, foi fora da bola. É fora da bola. Gente, fora da bola também existe disputa por espaço. Não é só na bola que existe disputa por espaço. Então, fora da bola, numa disputa por espaço, você faz um movimento de ombro com ombro, movimento normal, pra mim não é pênalti. Se ele tivesse empurrado ali fora da bola, ok. Se ele tivesse dado um soco fora da bola, ok. Mas no movimento de briga por espaço dentro da grande área, eu não acho que tenha como dar um pênalti desse, até porque, de novo, se esse tipo de pênalti fosse dado, foi até o que o goleiro do Goiás falou pro Bruno Arleu, vai ter que dar pênalti toda a jogada, tá? O árbitro de vídeo ainda chamou o Bruno Arleu de Araújo para corrigir o que seria um erro e ele insistiu na posição dele. Para mim, um erro clamoroso, sim, um erro grosseiro, porque não é pênalti, cara. Não é pênalti. Aí fala assim, ele não briga por espaço, Luiz, ele olha o cara e dá. Não, ele olha o cara, vê que o cara tá indo na progressão e ele tá tomando o espaço dele, a bola não tava nem em disputa ali entre os dois, assim, pra mim não é pênalti. Eu entendo o torcedor do Santos que queira assim, achar que foi pênalti ou até outros que possam dar pênalti. O juiz, tanto é que é possível uma interpretação de pênalti que o juiz deu, né? A gente também não pode ignorar ou dizer aqui que é impossível alguém interpretar pênalti nesse lance. Tanto é possível que o cara interpretou e deu, mas eu não daria. E eu acho que esse tipo de jogada não é pênalti. Não é pênalti. Uma coisa é você fazer um contato por trás, outra é você fazer lateral. Um choque lado a lado, tá? Lado a lado. E não foi nem tão forte assim também, tá? Foi nem tão forte assim.
E isso, quantas vezes acontece por jogo que o juiz não dá falta? Pô, então o juiz definiu uma partida dessa aos tantos minutos de jogo. Agora, o Santos deu uma reagida, né? Começo do jogo do Santos foi quente, avassalador. Além dos gols, pra gente tentar falar um pouquinho de futebol e não só de arbitragem, além dos 2 gols do Marcos Leonardo, teve bola na trave também, até no cruzamento que veio da direita, sem tanto perigo, mas o Santos indo bastante por ataque no primeiro tempo, sem ficar muito com a bola, sem ficar negociando muito. Fez os seus 2 gols, um com 16, outro com 30, e sempre espetando, saindo em velocidade para tentar matar o jogo no primeiro tempo. E aí o Mendonça acaba sendo também uma arma fundamental, porque é muito rápido. O passe do Marcos Leonardo foi espetacular pro gol do Mendonça. Eu achei pênalti, tá? Em cima do jogador do Goiás, em cima do Maguinho. O jogador do Santos pega ali a perna dele em cima da linha, pra mim pênalti. O gol do Guilherme de fora da área, não sei se deu uma desequilibrada, uma patinada o João Paulo. Acho que dava pra pegar essa bola, veio uma pancada, mas de muito longe. Dava pra ele ter visto a trajetória e ter se antecipado. O gol de escanteio não tinha nada pra fazer. Muita força do Goiás pra buscar o empate, né? Acho que isso tem que ser ressaltado. O Goiás conseguiu o gol de empate depois de estar perdendo por 3-1. Acho que demonstrou um poder de recuperação grande. E o pênalti foi o fator decisivo do jogo, pô. Fator decisivo do jogo. E é em cima do que fala o Lucão aqui que eu acho que o pênalti foi um absurdo. O que deixa mais revoltado é que lances iguais, exatamente iguais a esse, não são marcados. Principalmente fora da área. Principalmente fora da área. O cara nunca dá esse tipo de falta. Nunca, nunca. E aí ele chega lá e decide o jogo desse jeito. Tá? E eu acho que foi uma marcação dessa absurda. Mas pro Santos, irmão, que não vencia aí há 3 anos, né? Sei nem quantos jogos, acho que eram 11 jogos ou mais até, enfim. Quem tem a calculadora aí na mão, o calendário certinho, pode falar. Acho que são 11 jogos, 12 jogos, cara. Porra, inacreditável, né? É uma vitória pra fazer o time respirar. E eu vi um comentário do Ricardinho Martins falando das substituições, criticando bastante as substituições do técnico Paulo Turra. Tirou o Marcos Leonardo com 21 do segundo tempo. Tirou o Lucas Lima com 21. Rapaz. Eu acho que ele vai ter muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Olha, se tivesse que ter um vencedor nesse jogo aqui, teria sido o Red Bull Bragantino, né? O São Paulo também. Não dá nem pra gente chamar de time reserva do São Paulo, né? É um time B com C do São Paulo. Essa aqui é a verdade. Dentro da escalação, pro São Paulo é um ponto valiosíssimo. O foco tá todo na Copa do Brasil. Um time totalmente desentrosado, totalmente mexido. E até, assim, se a gente olhar até os 30 minutos do primeiro tempo, o São Paulo ainda negociava um pouquinho mais a bola, conseguia amornar o jogo e tal, mas Red Bull Bragantino teve muito volume de jogo, pô. No primeiro tempo é que não botou a bola no dentro do gol, cara. E assim, bolas que passaram próximas. Finalização do Sacha, finalização do Sorriso, finalização do Ramires passando rente à trave, jogada do Vitinho passando ali perto também. Enfim, porrada de chance. Nenhuma super clara. Nenhuma na cara do gol, né? Então, o time acabou perdendo essas oportunidades boas. Não teve aquela fantástica. Talvez a do Sorriso, né? A do Sorriso é muito clara. A do Sorriso que ele até bate pra fora, o Belém tira. Era, pô, ótima bola, mais uma. Tá jogando demais essa temporada o Eduardo Sacha. O momento do Red Bull Bragantino é um momento muito legal. Se a gente olhar o que o time vem produzindo de futebol nas últimas partidas, é realmente algo a ser levado em consideração. É um time que tem jogado boas partidas. E essa foi mais uma. Pedro Caixinha talvez tenha demorado para encaixar o time, mas agora encaixou e é um dos times que melhor joga futebol nesse momento no campeonato. Então, para o São Paulo fora de casa empatar com o time B/C, é um grande empate. E o torcedor do São Paulo ainda vai lamentar a chance que o David perdeu no segundo tempo. A volta do Pato ainda não dá nem pra gente saber se ele vai ter como agregar esse time. Qualidade individual a gente sabe que ele já teve. Hoje eu não sei. Mas é um cara, porra, com história no futebol. E que, com tantas lesões no São Paulo, principalmente na segunda unidade, pode ser um jogador a contribuir. Né? Pode ser um jogador a contribuir. Pro Red Bull Bragantino, tem que aproveitar as chances que cria, cara. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Pra
sintetizar, o Red Bull Bragantino chutou 26 bolas, 4 no gol. O Jandrei não teve que fazer nenhuma defesa extraordinária. As chances boas que o time chegou próximo do gol, bateu para fora. Então é olhar para isso e tentar qualificar essa última tomada de decisão. Mas de resto, os processos estão aí, o método de jogo tá aí, e eu acho que a gente pode esperar realmente boas coisas do time do Red Bull Bragantino daqui para frente. Olha, eu esperava que o Fluminense desse uma resposta no jogo, depois do jogo péssimo contra o São Paulo, e a resposta foi dada. Eu acho que é esse o padrão que o Fluminense tem que jogar, especialmente no primeiro tempo. O Fluminense no primeiro tempo não permitiu que o Inter fizesse nada. Aliás, é um dos problemas do time do Internacional do Mano Menezes, né? Que vinha até de uma sequência muito boa, da melhor sequência do time na temporada, apesar do empate contra o Cruzeiro na última rodada, que teve até chances de ganhar, mas pra mim o Cruzeiro ficou mais perto da vitória do que o Inter no jogo da 13ª rodada. Um dos problemas do Inter é se entregar demais a só o contra-ataque, cara. Permitir muito que o adversário assuma o protagonismo do jogo. O Cruzeiro tinha feito a mesma coisa contra o Internacional no Beira-Rio e o Fluminense fez isso contra o Inter. O Fluminense pegou o jogo, botou debaixo do braço e dominou o primeiro tempo. Eu não sei por que o Internacional se entrega tanto a esse tipo de adversário. Não é só o mérito do Fluminense, é um problema também do Internacional. E o Fluminense soube fazer isso, soube se aproveitar dessa fragilidade, dessa incapacidade do adversário no primeiro tempo. O Fluminense dominou a bola, dominou as ações, saiu mais de trás, né? Não trocou só passes no seu campo de defesa. Fez com que seus jogadores ocupassem mais o território adversário. E aí o Fluminense, trocando essa bola mais perto do gol do John, aí vai fazer mais gols, vai ser mais perigoso. O Fluminense, que estava tomando gols em praticamente todos os últimos jogos, conseguiu, enfim, passar uma partida sem sofrer gols. Tinha sido um problema. Eu acho que aí também é por conta do demérito do Internacional, do que necessariamente só mérito do Fluminense. No segundo tempo teve aquele contra-ataque que o Inter puxa, que tá o jogador, o Felipe Melo no meio, que o cara não consegue acompanhar. O passe vem ruim. Acho que foi o Depena que errou o passe. Mas se acerta o passe ali é gol do Internacional. Depois teve a bicicleta também do alemão, mas um grande jogado, um mérito dele. Mas o Fluminense voltou a ser Fluminense. Na construção mais veloz, de não ficar só trocando passes na defesa. Então saiu da defesa, a partir do momento que ultrapassou a primeira linha de marcação do adversário, conseguiu construir jogada. O Lelê participando na profundidade de um lado e de outro, o Germancano sendo mais acionado, finalizando até mais do que precisava, porque é a característica dele bater todas. Mas os dois laterais subindo e a pressão no campo de ataque, que era algo que o Fluminense vinha fazendo pouco e que conseguiu fazer. No segundo gol, o Marcelo, né? Ele vem, pressiona, recupera, depois ganha um escanteio e na sequência sai o gol na cobrança do escanteio. Sobre a torcida do Fluminense, vai o Fernando Diniz antes do jogo, natural. Eu acho que é normal o torcedor querer um técnico que queira estar 100% só no Fluminense. Contrapartida, também acho natural a diretoria não querer perder o Fernando Diniz. Porque eu acho que ele é peça fundamental desse projeto do time. Segundo tempo com 2-0, um segundo tempo de algum controle do Fluminense, mas que o jogo começou a ficar um pouquinho mais encardido nos minutos finais ali. Reta final do jogo, se o Fluminense tomou gol até os 35, 40, tudo poderia acontecer, sacou? Então, acho que é um ponto de atenção. O Fluminense poderia ter matado o jogo no segundo tempo, uma bola do Lelê, mas em resumo, o Fluminense chegou pouco. Bom jogo do Keno, bom jogo dos meio-campistas. O Fluminense fez um bom jogo. Acho que não tem nem muito a criticar o Fluminense. Os laterais fizeram boa partida, os zagueiros foram bem, os dois volantes, André sempre muito bem, o Martinelli, não só por ter feito gol, como ter dado algum volume, ter dado presença do meio pro ataque. Sem o Ganso, o time começou a se acertar. O Lima talvez não tenha feito o jogo do nível que se esperava dele, mas de uma maneira geral, uma recuperação importante para o Fluminense, que vai ter mais uma semana para trabalhar antes do clássico contra o Flamengo. Acho que é esse momento do Fluminense recuperar o ritmo de jogo, recuperar suas boas atuações. E para o Internacional, cara, o elenco é bom, as individualidades são boas. Eu acho que o Mano Menezes precisa ser um pouquinho mais corajoso, querer que o Inter jogue um pouquinho mais de futebol. Eu acho que é isso que tem faltado pro
isso que tem faltado pro Inter. Querer mais, cara. Acreditar mais. Querer ser mais dono do time, do jogo, né? Bom, gente, 1-0, placar baixo pro que foi o jogo, né? Que isso, cara. Quantidade de oportunidades que a gente teve nesse jogo aí pros dois times, um volume absurdo. Lembrando sempre pra galera se cadastrar no site da Estrela Bet. Coloquei aí no chat o link pra vocês. Também tá na descrição do vídeo pra galera que tá acompanhando esse nosso resumo da rodada, que a gente sempre faz em parceria com a Estrela Bet. Não só o Atlético, como o Fortaleza. Os dois brincaram de perder gols. Coelho. Cadê quem mais? Coelho, Citadini, Alex Santana. Do outro lado, Thiago Galhardo, algumas chances. Marinho. Cara, um monte de oportunidade desperdiçada pelos dois times. A lamentar a lesão do Hércules, né? A galera falou aí que deve ficar bastante tempo fora. Eu tava vendo o lance aqui. Os gramados têm que ser melhorados, cara. O gramado do futebol brasileiro não pode ser um acessório qualquer. Tem que ser mais bem cuidado. Esse é um problema. Então agora o Fortaleza vai ter um prejuízo grande aí, 9 meses, a galera fala aqui no chat, porra, bastante tempo. Na primeira etapa, o jogo foi mais dividido. O Atlético perdeu talvez o mesmo volume de oportunidades que perdeu o Fortaleza no primeiro tempo, né? O Atlético finalizou 8 vezes, o Fortaleza finalizou 7. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Fortaleza foi mais time. O Caio Alexandre é um senhor meio-campista. É quebrada pro Marinho, é metida de bola pro Iago Pikachu. É um dos organizadores desse time no meio de campo. E o Fortaleza com mais uma grande campanha, 7º colocado. Time que realmente ele tá na mão, né, do Juan Pablo Vojvoda. Como me parece também, só pra fechar aqui, que o Wesley Carvalho tem esse time do Atlético na mão. Eu tenho gostado mais do que o Atlético tem feito sob o comando do Wesley do que vinha fazendo no comando do Paulo Turra. O time joga mais, quer mais o jogo. E estava bastante mexido por conta da Copa do Brasil. Então era o time todo reserva, exceção do Bento. E eu acho que isso acabou sendo refletido no placar também. Nesse 1-0. O Fortaleza estava mais compenetrado, estava mais dedicado a esse jogo do que o Furacão. E isso, no final das contas, quando também o jogo vai transcorrendo, isso acaba fazendo diferença. No segundo tempo, principalmente, o Fortaleza se descolou do Furacão, mandou mais no jogo e acabou sendo o merecido vencedor. E sobre o Vidal, eu fiz um comentário mais cedo sobre o Vidal. Eu acho que é um cara que pode contribuir aí, não vem para ser titular no Atlético, vem para ser reserva das 3 funções ali, das 3 posições, dos 3 nomes no meio de campo. Vem para ser reserva do Fernandinho, do Eric, e entender como é que vai ser o Christian, que tem sido deslocado quase como um ala pela esquerda, mas se pensarmos também nele como meio campista, vai ser reserva do Christian. E, para mim, também seria reserva do Vitor Bueno. Então, para mim, ele é um reserva em todas as posições desse meio de campo. E vamos para o último jogo da rodada. Vamos falar de Botafogo, Grêmio e Botafogo. Segue o líder Botafogo, irmão. A verdade é essa. Campanha histórica, 36 pontos. Se a gente for comparar com aquela campanha do Corinthians de 2017, a campanha é até melhor, porque lá o Corinthians tinha 11 vitórias e 3 empates, o Botafogo tem 12 vitórias e 2 derrotas, então no critério de desempate, Botafogo, esse agora, é melhor do que aquele Corinthians. A única diferença é um gol marcado, aquele Corinthians tinha marcado 25 gols, esse Botafogo marcou 24, ambos sofreram 7 gols em 14 rodadas. O Botafogo venceu todos os rivais diretos do campeonato. O Botafogo venceu o Flamengo como visitante, venceu o Grêmio como visitante, venceu o Fluminense como mandante, venceu o Palmeiras como visitante e pega na próxima rodada o Red Bull Bragantino. Esses são os 6 primeiros colocados do campeonato. O Botafogo venceu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e vai enfrentar o 6º na próxima rodada. Então não há o que se questionar, com o que tem feito, com o que fez o Botafogo até aqui, tá? Não dá pra questionar. Nesse jogo, como é o futebol, o Botafogo soube, não é questão de sofrer, soube sobreviver aos momentos em que o seu adversário estava melhor. Sacou? Então, no momento que o Grêmio foi o melhor jogador, o melhor time em campo, o Botafogo não tomou o gol. E aí tem muito mérito do seu goleiro, que é um dos melhores jogadores do campeonato. Não é só um dos melhores goleiros do campeonato, é um dos melhores jogadores do campeonato. Tá? A defesa que ele faz no chute do Reinaldo é um absurdo. Em outras bolas, durante o primeiro tempo, durante o segundo tempo, ele esteve sempre muito ligado. Mas eu quero dar méritos aqui ao jogo do Grêmio, tá? Não olhar só
pro resultado e só elogiar o time do Botafogo. Acho que o campeonato que o Grêmio faz é espetacular, cara. Perdeu pela primeira vez em casa no ano, não tinha perdido na sua casa até agora. Fez um jogo de controle, basicamente, até tomar o gol. O Grêmio não tinha sofrido. Teve o gol lá, impedimento, estava impedido. Né? O Cuesta estava em posição de impedimento. Então, uma batida de fora que o Gabriel Grando passa, olha, também ela vai para a linha de fundo, vai para escanteio, vai para tiro de meta. Então, o Grêmio se acertou nessa marcação com 3 zagueiros já há algum tempo. O Renato tinha usado lá atrás, tinha falado, linha de 4, mas se acertou com essa linha de 3. João Pedro fez um bom jogo. O Cristaldo jogou muita bola. Assim, foi o cara que estava dando tapa no meio de campo, organizando o time, chegando na frente, batendo pro gol. Luiz Soares também teve várias oportunidades. Luiz Soares finalizou quantas bolas no jogo? Até procurar aqui. Ele finalizou 6 bolas no jogo, sendo 2 no gol, 4 para fora do gol e outras 4 que foram bloqueadas. Então, na verdade, o Luiz Soares finalizou 10 vezes no jogo. Fora as bolas que ele encontrou ali com o Pérez em condição, o Grêmio poderia ter vencido esse jogo tranquilamente. Tá? O Grêmio poderia ter vencido esse jogo tranquilamente. Eu vou opinar sobre o pênalti. Para mim não foi pênalti em cima do Bitelo. Ele dá o traço, o Marçal, ele tá ali, a mão que ele bota, para mim não tem força para derrubar. Como o Bitelo acaba se entregando ao contato, a camisa estica um pouquinho mais, mas para mim não foi pênalti. Pode ser que você ache que foi pênalti, mas na minha opinião não foi, tá? O Grêmio tá reclamando com razão. Eu entendo as reclamações, mas interpretando... Poderia ter dado pênalti? Poderia ter dado pênalti também. Se ele dá o pênalti, o VAR chama? Não. Se ele não dá o pênalti, o VAR chama? Também acho que não deveria chamar. Essa é a grande questão. Tá? Mas para mim, não houve força suficiente para configurar um pênalti. Minha interpretação. E o Botafogo, no momento que faz o gol, assim, até um pouquinho antes de fazer o gol, o Botafogo já tinha tido ali 2 posses de bola mais longas. Sabe? Tinha começado a construir, mas o ataque tinha começado a esvaziar a pressão do Grêmio. E aí, com isso, o Grêmio não conseguia mais ter tanto a bola, o Botafogo começou a ocupar um pouquinho mais o campo de ataque, começou a esvaziar essa pressão, o Grêmio vacilou, o Bruno Alves, né, vacilou ali, não foi falta, o Segovia ganha a jogada, vem o passe para trás e o gol do Eduardo, 1-0 Botafogo. Depois do gol, o Grêmio morreu. Depois do gol do Botafogo, o Grêmio morreu, não chegou mais e o Botafogo se aproveitou depois, o Grêmio desarrumado, totalmente bagunçado, mas até emocionalmente, sentindo que não ia conseguir mais recuperar o jogo, e fez o segundo gol. Uma vitória imensa do time do Botafogo, um time difícil de ser vazado. Repito, poderia, pela dinâmica do jogo, o Botafogo ter tomado um gol não seria surpresa nenhuma, porque o Grêmio produziu, teve muito volume para fazer gol. Eu acho que isso tem que ser destacado. Mas pro Botafogo, meu irmão, se aguentou no momento que não estava bem, não é que não estava bem, que estava sendo superado. Vou colocar assim, porque o Grêmio estava muito bem. Então o Botafogo se aguentou no jogo, no 0-0, enquanto o Grêmio estava muito bem. E quando o Grêmio baixou um pouquinho, o Botafogo dominou o jogo, fez 2-0 e levou uma grande vitória para casa. Vai ser campeão? Não dá para saber, gente. A gente avalia o que já aconteceu até agora e projeta um pouco para frente em cima do que é hoje o time do Botafogo. Ótimas possibilidades, difícil de ser batido, qualidade individual, jogadores saindo do banco e contribuindo. Então é o Segovia saindo do banco para contribuir. O Carlos Alberto entrou já no finalzinho, basicamente na primeira bola dele ele fez o gol. Mas Marçal hoje, no jogo, saiu do banco e ajudou muito, deu mais segurança ali a lateral, porque o Hugo já estava amarelado e não é tão seguro na defesa. São as armas que o time do Botafogo tem. Vem um novo técnico aí, que eu acho que a gente vai ter que esperar para ver se ele vai querer imprimir o jeito dele ou se vai sustentar a maneira do Botafogo de jogar. Só que agora, cara, 14 rodadas já ficaram para trás, o Botafogo venceu todos os principais rivais pelo título e vai enfrentar agora o Red Bull Bragantino em casa. Próxima rodada. Vai pegar o 6º colocado. Se vencer, o Botafogo terá vencido os 5 primeiros, ou os 5 perseguidores. Não vou nem colocar principais perseguidores, porque o time tem uma grande vantagem na liderança do campeonato. E pro Grêmio, é continuar, cara.
continuar. Acho que realmente não tem nada que mudar daqui pra frente. E só um detalhe, um caquinho aqui, tá? Eu achei muito legal o fato do Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, ter se colocado ali como um cara a tentar recuperar o futebol do Luan. Quando a gente olha tanta gente que vira as costas pra todo mundo, eu achei legal o cara ter se colocado, ou tentar colocar o Grêmio como um time a tentar recuperar o Luan. De verdade, pode ser que não dê certo, mas eu acho que é uma atitude de gente grande. Atitude de quem, sabe, se importa, não só com o seu trabalho, como também com outras pessoas e com alguém que ele tem algum tipo de apreço, tá? Vamos dar uma olhadinha na tabela? E aí a gente fecha aqui o nosso resumo da rodada. Pera aí. Vamos lá. Botafogo, seta pra cima, 36 pontos, mais líder do que nunca, tem 10 de vantagem sobre o Flamengo, que eu coloco com seta pro lado, mexeu no time, o time não fez um grande primeiro tempo, conseguiu um bom empate, mas poderia ter jogado mais. Grêmio, apesar da derrota, bota seta pra cima. Jogou bem. Fez um bom jogo, que é o que importa. Fluminense seta pra cima. 24 pontos, ainda tem ali alguma possibilidade de lutar pelo título, mas nesse momento não deve nem ser a crença do torcedor. Palmeiras, seta pro lado, cara. Pro lado. Primeiro tempo foi bom, segundo tempo foi ruim, poderia ter jogado mais. Bragantino empatou, mas pra mim é seta pra cima. Tem jogado bem e é um dos times de melhor momento no campeonato. Fortaleza seta pra cima, São Paulo bota seta pro lado. Time totalmente mexido na rodada, não tem nem muito parâmetro pra gente analisar. Seta pra cima pro Cruzeiro, tá? Pelo bom jogo que fez. Internacional, seta pra baixo, não produziu muita coisa contra o Fluminense. Atlético bota seta pro lado, mesmo com a derrota, criou bastante oportunidades e com o time mexido. Atlético Mineiro baixo, seta pra baixo, não tá jogando nada. Santos, seta pra cima porque precisava ganhar o jogo, tá respirando, né? Cuiabá, eu boto seta pra cima também. É um time que vem demonstrando pra mim que tem condições de sair. Botar seta pro lado. Corinthians, mano, pelo futebol seria seta pro lado, mas pela vitória vai seta pra cima. Bahia seta pra baixo. Empatou com o Cuiabá fora, beleza, mas tá jogando pouco, cara. Goiás, vou botar seta pra cima pelo poder de recuperação. Coritiba seta pra cima, Vasco seta muito pra baixo e América seta pra baixo também. Próxima rodada, América e Vasco, Corinthians e Grêmio. Favoritismo aqui pro América, favoritismo aqui pro Grêmio. Botafogo e Bragantino, Botafogo favorito. Cruzeiro e Coritiba, Cruzeiro favorito. Fortaleza e Cuiabá, Fortaleza. Fla-Flu não tem favorito. São Paulo e Santos, São Paulo favorito. Furacão e Bahia, vou narrar esse jogo, pra mim o Furacão é favorito no domingo. Inter e Palmeiras, eu digo aqui que é 50-50, mas pra mim o Palmeiras é mais time. 55-45 Palmeiras. Goiás e Atlético, aqui eu também acredito mais no Goiás até do que no Atlético Mineiro, beleza? Esse foi o nosso resumo da rodada, sempre com oferecimento de Estrela Bet. Você pode se cadastrar no site da Estrela Bet, o link tá aqui no chat, tá também na descrição do vídeo. Sempre que for deixar o seu palpite ou for apostar no site da Estrela Bet, com muita responsabilidade, com muita consciência. Beleza? Esse foi o nosso resumo da 14ª rodada do campeonato.